Boa tarde, amigos. 1h da tarde, estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol. Até vou dar uma olhadinha aqui de canto. Não é 1h da tarde, tá? No meu é 1h da tarde. 13 horas. 13 horas. Então agora sim. 1h da tarde, estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, recebendo o João Patrício Hermann, junto com o Maurício Freitas. O Internacional passa por um episódio importante hoje à noite, de suplementação orçamentária, e obviamente que pela contabilização dos votos vai passar a proposta. E eu já vou perguntar de cara para o João Patrício Hermann, só a existência dessa reunião, o desgaste que vai acontecer, o bate-boca e tal, já é uma coisa inconveniente? Ou não tem como fugir disso aí, já que o Internacional teve um ano de transição, um ano que tinha que sair da Série B, e os conselheiros terão que entender. Estamos de volta, tivemos uma queda de energia e eu perguntava sobre a reunião de hoje, que não é só de suplementação orçamentária, falávamos aqui no intervalo com o João Patrício Hermann, mas também de projeção do orçamento para 2018. Até que ponto é conveniente, inconveniente essa reunião e por que no dia 27 de dezembro, João Patrício? Bom, boa tarde aos colorados que nos ouvem, aos demais espectadores. Obrigado pelo convite. Faz um tempinho já que eu estava te devendo essa visita. Eu sempre, quando eu converso contigo, eu me sinto em casa, desde os tempos da velha lá, né? Isso é o Internacional. O Internacional não para, o clube não para. A gente tem um orçamento do ano 2017 para aprovar. Foi entregue dentro dos prazos e por alguns acertos do Conselho Fiscal, algumas exigências do Conselho Fiscal, atrasou um pouco a agenda do Conselho Deliberativo, que a reunião era para ter sido dia 18 e aí o orçamento ficou para trás. E é importante que a gente apresente dentro ainda do ano de 17 o orçamento de 18 para que a gente não tenha nenhum problema legal no próximo ano. Acredito que é um orçamento adequado para a realidade do clube, um clube que cresceu muito, que eu posso dizer para ti que nesses últimos 12 meses que eu estou na gestão, eu estava muito tempo fora da questão operacional, do dia a dia do clube. As coisas do clube não são difíceis, mas são muito complexas. O Internacional cresceu muito, os valores são muito grandes envolvidos, o custo do Beira-Rio, o custo do equipamento do Beira-Rio é um custo muito grande. Hoje o custo para fazer futebol também é gigantesco. O nível de duração dos contratos ainda do nosso clube é um nível muito longo ainda, né, que prejudica bastante nosso fluxo de caixa. Acho que a gente vai apresentar hoje para o Conselho um orçamento adequado à nossa realidade, um orçamento adequado à APFUT, né, que a gente fique dentro das normas legais, né. Para quem não sabe, o Internacional aderiu a um programa de refinanciamento, o Profut, e a gente precisa estar adequado às normas do Profut. Estamos adequados, temos visitado a APFUT. A APFUT é uma associação que limita e que atende os clubes de futebol, né? E tá muito consciente da realidade do futebol brasileiro. A gente sabe que essa nova lei, que essas novas normas colocadas são as normas ainda que vão ser revisadas, mas de qualquer forma o pessoal está adequado ao Profut e a gente vai para o ano que vem apresentar um orçamento adequado. Em relação à suplementação orçamentária, ela realmente demorou um pouco para acontecer em razão de alguns fatores internos. Era para ter sido apresentado dia 18, faltou um ou outro parecer. A gente, infelizmente, vai ter que fazer essa suplementação porque ocorreu uma queda de receita muito grande, especialmente em relação ao não cumprimento de algumas receitas de atletas, né? Também tivemos uma queda grande na receita social. Muitos sócios que pagavam um pouco mais alto migraram para categorias mais baixas por dois motivos. A segunda divisão, que realmente foi muito maléfica para o Internacional. Por isso que a gente sempre disse que era muito importante subir. Independente do título, que nós também queríamos, era importante subir para que a gente não tivesse, porque nós estávamos enxergando naquele dia a dia uma queda vertiginosa de receita, não só no quadro social, porque os sócios até não diminuíram, mas migraram para categorias mais baratas, e renda de jogos e busca de parceiros e o ativo, né? Aquele ativo
que infelizmente os clubes ainda dependem hoje, que é a venda de atletas. Esse ativo foi muito valorizado e o Internacional não conseguiu realizar nenhuma venda esse ano. Deixa eu só pegar esse gancho, Rec, porque muitos conselheiros de oposição, ou que não fazem parte, pelo menos, da situação nesse momento, estão contestando a projeção de aumento no quadro social justamente com esse cenário que neste ano reduziu de maneira drástica, até por crise econômica e tudo mais. Como vocês pretendem aumentar o quadro social para a receita que estaria estipulada para o próximo ano de aproximadamente 75 milhões, quando nesse ano se arrecadou 55? Nós estamos estimando, sim, uma receita melhor. Esperamos alcançar esses números. Estamos investindo muito no marketing, investindo muito na mídia. Temos um profissional hoje no marketing, temos um profissional na mídia que estão trabalhando em várias ações diversas, né? A gente busca novos patrocínios em camisetas, novas parcerias nos produtos do clube. Fechamos com a empresa, a Foral, que é uma empresa gigante aí, que faz a questão do aplicativo. A gente espera que o nosso aplicativo seja um player importante do clube no ano que vem. Temos também fechamos também com uma empresa de São Paulo o streaming, né, que ainda vai ser, vocês vão ter um pouco mais de conhecimento ali adiante, e é onde a gente busca, sim, dar para o nosso associado e dar para o nosso torcedor, para os nossos simpatizantes, uma melhor condição de interagir com o clube, de assistir programas, de ter informações sobre os atletas, de conhecer um pouco mais a história do clube. E é claro que esse streaming vai ser um streaming pago, esse streaming vai ser um streaming onde nós vamos buscar parceiros, players, né, para que nos ajudem a melhorar a receita do clube e fazer com que, porque o streamer é o futuro, e a gente pretende ser pioneiro nisso. Por que se pede suplementação orçamentária em dezembro e não se pede antes? Por exemplo, sabendo que já vai gastar, que não vai conseguir vender os atletas, por que o Internacional, para evitar toda essa celeuma que se criou, não antecipou esse pedido de suplementação orçamentária lá por agosto? A gente podia ter feito isso, resolvemos terminar a Série B com tranquilidade. Eu acho que essa lição fica dada. O Conselho Fiscal em nenhum momento também nos exigiu isso, e talvez a gente tenha não tido atenção especial com essa suplementação, né? E focamos demais em subir para a Série B e em buscar apresentar soluções, né, para essa suplementação. A gente acabou não tendo essas soluções e acabou tendo que acontecer assim mesmo. Não foi nada mais do que uma busca de solução para a suplementação que acabou não ocorrendo. Bom, o Internacional está mais dispensando jogadores do que contratando, por óbvio. O Internacional acho que tem uns 100 profissionais, né? Entre aspirantes, sub-20, os profissionais e os que retornam, acho que chega a 100. O Internacional vai continuar nesse ritmo até fevereiro, março? Quando é que vocês pretendem já definir um grupo de jogadores para iniciar a temporada, para encarar Gauchão, Copa do Brasil e Brasileirão? E que número de atletas o Internacional precisa? 30, 35? Olha, Rec, eu acho que o número é esse que tu colocaste. O Roberto tem dado muita entrevista aí, o Adauri também. Essas questões do futebol são questões que são tratadas por eles. Nós, no Conselho de Gestão, buscamos dar o equilíbrio no clube, definir uma estratégia, você entende? Mas eu não me omito de dar minha opinião. Minha opinião é interna e externa. Acho que o Internacional tem sim que aproveitar cada vez mais a categoria de base, vem aproveitando. Esse ano agora já tem aí os atletas contratados são atletas, na sua maioria atletas com menos de 24 anos, e estão olhando muito bem. Tu pode ter certeza, fomos agora campeões da Sub-23, um time bem competitivo ali. Acho que 2 ou 3 atletas também serão aproveitados. Parece que já tem, o Ronald já é uma definição, mas eu acho que a partir do dia 2 a coisa começa a... Ferdinando ou Fernando? Fernando é um meio interessante. Eu não gosto de falar de um ou de outro. O Igor era um que já fala muito bem do Ramon, o goleiro, diz que é um fenômeno. O Igor treinou conosco, já vinha treinando no profissional, já existe essa integração. O profissional da categoria de base junto com o profissional da categoria profissional estão permanentemente em contato. Nós estamos permanentemente em contato com os profissionais do futebol, né, dentro dessa parte do dia a dia. Então eu acho que a gente tem aí, a partir já desse ano, uma condição de olhar com mais tranquilidade
para a base. Nós vamos ter agora um começo de ano com um treinador que conhece a base, se buscou um auxiliar técnico que conhece a base também. Eu acho que o Internacional, aos poucos, começa a buscar a sua origem, né, que sempre foi, na categoria de base, desculpa a colocação, mas a base para o seu time. Né? Time esse, Rec, que eu, modéstia à parte, acho que é um time bastante já competitivo. Nós tivemos dificuldades na Série B, sim, tivemos dificuldades ano passado. O time demorou para encaixar, depois desencaixou um pouquinho, depois encaixou de novo, e eu estou muito otimista para 2018. Acho que o pessoal do futebol está muito integrado, nós temos profissionais que estão já há bastante tempo, Maurício, são pessoas que conhecem o futebol, são pessoas que estão no mercado e são pessoas que trabalham de uma forma muito integrada, né, para que a coisa dê certo. Então, acho que com o elenco que a gente tem já é uma base muito boa, com os que estão chegando, com os que eventualmente vão chegar. Né? Acho que ainda o mercado vai levar um tempo aí para se adequar. A gente tem ainda, acho que até final de janeiro aí para dar uma adequada no número de jogadores. Já dia 2 a gente vai ter uma prévia, né? Eu não sei exatamente como é que vai ser feito. A gente já conversou com o futebol, estão definindo ainda como é que vai ser feito para administrar esse grupo grande, mas acho que até final de janeiro já tem uma definição boa, depois dá uma paradinha, depois começo de maio, ali final de abril, começo de maio, quando começa o brasileiro, depois a gente vai ter uma movimentação grande também. Bom, o Inter recebeu uma notícia que já esperava, eu acho, essa ação na justiça do Guto Ferreira. Vocês esperam um acerto amigável com o Guto? Acham que ele não vai entrar na justiça? Já entrou? Que notícia o Internacional tem a respeito dessa situação? E por que a gente nunca soube os detalhes desse contrato? O que está escrito ali? Ele ganharia um X para colocar o Inter na primeira divisão? Ou ganharia em caso de ser campeão? E quando ele saiu, o Inter estava ou não estava já na Série A? Claro que ainda precisava aquele ponto contra o Oeste. Mas depois, como o Internacional terminou com 64 e o quinto terminou com 62, o Guto tem ou não tem razão? E a renovação automática aconteceria em que momento? Que ele classificasse ou que ele fosse campeão? Olha, Rec, esse contrato tinha algumas cláusulas de confidencialidade. O Guto foi um profissional muito adequado, acho que ele veio no momento correto, acho que ele fez um trabalho correto, ele sabe que saiu. Foi uma conversa muito boa, o ambiente foi um ambiente muito bom. Mas sempre que ele está Guto. cuspindo o marimbondo? Bom, eu não tenho essa informação, eu li também na imprensa que ele estaria fazendo alguma coisa, nós não temos conhecimento de nada. Vamos cumprir tudo que a gente deve para o profissional, o contrato vai ser cumprido. Duvido que ele entre na justiça, seria uma burrice gigantesca entrar na justiça contra o Internacional, até porque ele deixou as portas totalmente abertas para nós. O próprio André Luiz, o Juninho era um grande preparador físico, acho que pode voltar ali adiante também para trabalhar conosco. Eu prefiro não acreditar nessa notícia, acho que é uma notícia, talvez um desabafo, alguma reclamação eventual dele para um ou outro interlocutor, e aí começa aquela conversa, diz que me disse, mas eu não tenho informação concreta de nada. É um contrato normal de um profissional de um clube do tamanho do Internacional. Tá, mas o Inter vai cumprir? Quer dizer que o Inter vai pagar a classificação? Não, o Inter está pagando tudo que estava todo o contrato dele deste ano. Né? Mas e a renovação automática? Não, isso não. Isso, prêmio e renovação automática não é uma situação, eram situações especiais a serem discutidas. Pois é, mas... Se for para a justiça, o Inter propõe acordo com ele? O Internacional tem uma demanda gigante de ações trabalhistas, de ações cíveis. 214? São muitas ações, essas ações estão aí tudo explodindo nessa gestão, mas a gente está honrando tudo, a gente teve um ano bem complexo, bem difícil, mas as questões estão sendo tratadas com responsabilidade, as questões estão sendo tratadas internamente, a gente não está expondo o clube em momento algum, a gente ouve muita fofoca, a gente lê muita coisa, a gente lê muita especulação, a gente lê muita coisa na imprensa, em rede social, mas o clube hoje está em dia com as suas obrigações tributárias, com as suas obrigações
com os atletas, com as suas obrigações de ações. Não tenho conhecimento dessa ação do Guto aí. E como eu te digo, eu acho que não vai adiante essa informação. O quanto pesa, João Patrício, nos pagamentos que o Inter tem que fazer mensalmente, o custo dos atletas que estão emprestados ou que estavam emprestados até dezembro e que o Inter tem que pagar parte do salário, e vocês estimam para o próximo ano que esse custo vai seguir mais ou menos nessa linha, ou é possível reduzir ele? Não, só para acrescentar, porque é a mesma coisa. O Inter, para 2018, vai conseguir executar aquele plano de não pagar pedaço de salário de jogador. Claro que tem alguns que não tem como, né? O Paulão, o Anderson, o Seiras, né? Mas o Inter tinha a ideia de não pagar pedaço de salário para nenhum jogador emprestado. O ano passado nós assumimos um clube, no futebol especialmente, com muita dificuldade, um clube na Série B, um elenco totalmente desmotivado, com atletas que nós acabamos rescindindo muitos contratos grandes, o que nos dificultou muito o fluxo de caixa, especialmente no primeiro semestre. Era um elenco inchado e a gente acabou pagando vários contratos parciais, né, vários pedaços de contrato. Esse ano a ideia é reduzir. Dos atletas que saíram agora, não tive informação de nada que a gente vai pagar parcial, pelo menos não chegou a mim nenhuma informação. Mas eu acho que ainda não. Nós pretendemos não ter uma folha paralela no ano que vem, né? Prevemos inclusive isso no orçamento. A gente espera colocar todos aqueles atletas que nós vamos entender, que a comissão técnica vai entender, que o futebol vai entender, não serem atletas compatíveis para estar no elenco, né? Por vários momentos, né? Por vários motivos. Bom, o que o Inter vai fazer com o Anderson, com o Seiras, com o Paulão? O Inter deixa treinando, o Paulão vai ficar no Vasco. O que o Inter vai fazer com esses jogadores mais caros? Porque os mais baratos o Inter já está se desfazendo aí. Alisson Farias, Mossoró, Alex Santana, Diego, Júnior, Kaique, Carlos foi devolvido para o Galo, Carlinhos foi dispensado, o Eduardo, zagueiro, foi para o Figueirense, né? O Ailon saiu, foi para o América, Jackson, goleiro, Alan Ruschel, Ian Peter, Vitinho, Léo Ávila, Murilo. Eu tinha informação também que o João Afonso tinha... Ferrares também foi pro... Foi pro Figueirense. Nesse momento, assim, hoje é um dia 27 de dezembro de 2014, no meio do... 17. A gente está no momento de transição no futebol internacional, no momento de negociação, entra, sai. Qualquer informação que eu te der agora, eu posso estar dando uma barriga. Então, eu não vou te dar nenhuma informação. Tá? O que eu posso te dizer, de uma resposta ampla, honesta e correta para o teu telespectador e para vocês aqui... Que é um pepino enorme. Que o Nacional tem uma solução, terá uma solução para todos aqueles atletas que ele não for utilizar. Eu posso falar pessoalmente, o Paulão é um ótimo zagueiro, fez uma ótima temporada no Beira-Rio. Infelizmente ficou marcado pelo rebaixamento, mas naquele ano, se vocês olharem os números do rebaixamento, o Nacional tomou muito... O que aconteceu foi que o Nacional não fez gol, o problema não foi a zaga. E acabou manchando alguns atletas que jogavam mais atrás, né? Mas eu acho que o Paulão é um grande atleta, um atleta que tem toda a condição de se colocar em qualquer time da Série A, inclusive no Internacional, qualquer clube da Série A. O Seiras foi um jogador trazido com muita análise, né? Um jogador com muita esperança, trazido pela gestão anterior ainda, 2016, a gente deu errar o calendário. Eu me lembro que foi muito analisado, foi muito elogiado quando ele veio, era capitão independente, né? Foi um jogador muito importante no seu histórico, né? Onde ele vinha jogando, e aqui infelizmente não deu certo, e eu acho que é um jogador que tem condição sim de também dar certo, ou no Inter ou ali adiante. E o Anderson é um jogador já consagrado, um jogador que jogou em vários clubes já do Brasil e do mundo, que também tem toda a condição de se colocar. Eu acho que são atletas vinculados ao Internacional e que, se não ficarem no Internacional, vão ser colocados em clubes de igual condição. Isso é a minha expectativa. Dá para fazer uma negociação a longo prazo, rompendo o contrato, deixando os jogadores livres? Por exemplo, o Anderson tem 6 milhões para receber do Internacional. É público, ganha 500 mil por mês, vezes 12, 6 milhões.
Tem como fazer um acerto? Os jogadores estão propensos a receber eu não tenho essa informação, acho que não é por aí, acho que o pessoal vai valorizar os seus ativos, vai valorizar os seus atletas, nós vamos tentar, aqueles atletas que não forem aproveitados, nós vamos ter uma solução para eles, uma solução digna, uma solução que continue valorizando eles, que eles continuem integrados ao esporte como internacional. A gente está no momento que a gente não pode rasgar dinheiro, e eu acho que todos os atletas que não forem aproveitados têm que serem colocados em outros clubes e preferencialmente com retorno financeiro para o clube. Bom, o Jefferson está indo para o CSKA e estaria o Inter entrando um dinheiro, né? Porque está indo vendido, né? O Jefferson. Essa informação é uma informação ainda que não chegou ao Conselho de Gestão. O pessoal nos passa quando tem alguma coisa mais concreta. Eu não tenho essa informação para te passar. Bom, e o Dudu chega amanhã em Porto Alegre para realizar exames e assinar contrato de 5 anos com o Internacional. Ele tem 20 anos de idade e tinha contrato com o Figueirense até 2020. A multa rescisória estava estipulada em 30 milhões para o mercado interno. No entanto, o Inter fez uma negociação com o Figueirense. Fez um acerto nesse sentido. Só um detalhe que é importante deixar claro: o Jefferson está indo para o CSKA Sofia, da Bulgária, não para Moscou, que é o mais conhecido, né? Bom, de qualquer forma, é outro atleta, né, formado na base, que está se colocando no futebol internacional e mostra que o Nacional continua sendo uma fábrica de atletas, um polo de atrações de atletas, de formação, e a gente tem investido muito nisso, muito preocupado com isso. A gente tem um projeto para fazer um CT integrado em Guaíba, um projeto que está andando aos poucos, né, que é um trabalho que não é dessa gestão, é um trabalho do clube, e a gente acredita muito em valorizar a base, em valorizar o patrimônio do clube, potencializar esse patrimônio do clube, né? A gente tem o Beira-Rio também, que ainda pode ser muito potencializado, e a gente está muito preocupado como gestão em valorizar e fazer isso acontecer. Bom, aliás, o João não vai confirmar as negociações, mas o Inter pretende anunciar o Richelli e estaria cedendo o Anselmo em definitivo, o Ortiz, zagueiro, por empréstimo, mais um dinheiro. Agora, resta saber o tamanho do dinheiro. Se for pouco, é empréstimo. Se o Inter investir um pouco mais, pode comprar o jogador. E está tratando com o Santos para ampliar o empréstimo do Damião até o final do ano. Acho que essa dá para confirmar, né? Porque entrou o Corinthians na parada aí, né, João? Não, como eu te falei, essas informações são informações, muitas informações vêm, são especulações, outras vêm de outras fontes. A gente não comenta esse tipo de negociação. Eu te confesso que eu não faço o dia a dia do futebol, tenho esses últimos dias sido dedicado muito a fechar o ano, a fechar a gestão com tranquilidade nesse ano, né? Tem aí, o pessoal não tem só futebol, tem mídia, tem marketing, tem administração, tem finanças, tem patrimônio, tem relacionamento social, tem novos negócios, tem planejamento. Estou falando só as vice-presidências. Então, o pessoal é muito amplo, tem muitas oportunidades de negócio para o clube, e a gente tem que potencializar também os negócios do clube para que a gente tenha receita para não ter que experimentar nada o ano que vem. O Grêmio tem Jonathan Alves como um dos prediletos do Renato. Eu ouvi falar também que o Renato tinha intenção de trazer o Rafael Marques do Cruzeiro, e esse aí deve ser envolvido na negociação do Edilson, que está para acontecer a qualquer momento. E para contratar o Jonathan Alves, o Grêmio iria socorrer mais uma vez da parceria do Celso Rico, que eu chamo do homem do arroz. Barcelona deve formalizar no início de 2018 a proposta por Arthur. O Real Madrid também está na parada, e eu não acredito que o Grêmio vai insistir nos 50 milhões. Se é verdade que o Barcelona vai chegar com 30 milhões de euros, quem pagar um pouco mais, 33, 35, ou Inter de Milão, ou Real Madrid, acho que leva o jogador. O Grêmio tem 70% do passe, tinha 60%, comprou mais 10% quando renovou o contrato. O Celso Rigo tem 20% e 10%, pela informação que eu tenho, é da família. Agora, alguns dizem que é 60% do Grêmio, 20% do Rigo e 20% da família. Então, há controvérsias nesse sentido. Palmeiras e Atlético Mineiro fecharam um troca-troca interessante. Acho que os dois vão ganhar. Roger Guedes vai para o Galo
E o Marcos Rocha vai para o Palmeiras. Esse jogador, ele parece que é uma coisa, daqui a pouco já não é tanto. Chegou a ser titular da seleção brasileira com o próprio Tite, com o Mano Menezes. Não se afirmou definitivamente como lateral direito. É um bom jogador. E o Roger Guedes é a mesma coisa. Tem uma hora que parece que é craque, tem uma hora que parece que é dispensável. E esse Roger Guedes também tem controvérsia. Alguns dizem que ele passou pelas divisões de base do Grêmio, mas deve ter passado alguns dias, porque o Grêmio garante que não, né? Lá atrás, no começo da carreira. Maurício. Não, Rec, pegando a projeção para o próximo ano, já que o orçamento do Inter é algo que está sendo tratado muito nesse momento, como é que vocês estimam resolver o impasse que existe ainda dos direitos a partir de 19 e se um eventual pagamento de luvas pode ajudar nessa busca por novas receitas? Parece que no Internacional tudo é muito debatido, né? Os números vêm à flor da pele, todo mundo, tu abre o jornal... Acabei de falar de números. Tu abre o jornal... Não, eu não sei como é que eles fazem para ter participação em impasse, porque até onde eu sei a lei proíbe. É dinheiro emprestado. Isso. Ah, tá. Não é, tá bom. Sempre se dá um jeito. Acordo de gaveta. Tá bom. Às vezes vai fazer com o Sonda agora, não vai ter. Não, o Internacional tem aí um empréstimo e uma renegociação de uma dívida antiga e fez um empréstimo sim com esse Colorado, mas o empréstimo que será pago dentro da nossa gestão, até do final de 2018, um empréstimo a juros bastante módicos, eu diria, mas é um empréstimo, é mútuo. Não tem. Nem quando tu vai no banco lá. Não tem pedaço de não, jogador. não tem pedaço, não tem nada. Não tem pedaço, até porque a legislação não permite. Em relação à tua pergunta, Maurício, é uma pergunta muito, muito importante. Eu acho que o Internacional cometeu um erro estratégico muito grande lá atrás. Mudou o parceiro no ano 19 e 20. Deixou com que o nosso tradicional rival aqui no Rio Grande do Sul tivesse uma condição muito mais tranquila de negociar como único representante gaúcho, né, com a emissora maior. O Internacional acabou tendo um contrato menor, uma entrada menor de valores, e agora a coisa fica mais complicada. 19 e 20 ainda estamos em negociação, nós não temos ainda uma definição. Conversamos com as duas detentoras dos direitos, né? Tentamos negociar esse ano, antecipar esse ano, não houve negociação. A gente espera durante o ano de 18, inclusive colocamos no orçamento uma entrada de receita dessa negociação, mas concreto não existe nada e nós estamos negociando, é uma situação bem complicada e eu acho que o Inter cometeu um erro estratégico grande em 2016 quando foi por esse caminho. Pois é, 19 e 20, quem é que vai transmitir os jogos do Internacional na TV fechada? 19 e 20 é o Esporte Interativo, contrato fechado. De 21 a 24 se fechou com a Globo, sim, né? Mas existe uma janela 19 e 20 da TV, da Pay-Per-View e TV aberta, né? Isso. Esse aí é a Globo. Não, TV aberta e Pay-Per-View não foi negociado ainda. Não foi negociado. Por 19 causa de terem negociado com o Esporte Interativo. Só a fechada. A Globo quer recuperar também isso. Não sei, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Estamos negociando, estamos buscando, não é só o Internacional que está nessa situação. Mas existem alguns clubes que não negociaram nada, não negociaram os outros anos, não pegaram essas luvas. Então é uma situação bem diversa entre vários clubes. A gente tem conversado com os outros clubes e a gente pretende fazer um movimento meio bem em conjunto para que ninguém saia muito prejudicado. O Inter já foi baforado pela sorte aí no passado, ou competência mesmo, e revelou jogadores caríssimos. O Oscar, que veio naquela celeuma com São Paulo, o Pato, eu vou ficar aqui, Nilmar, quantos? O Luiz Adriano. O Internacional tinha a maior venda de jogadores do Brasil inteiro, superando inclusive São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio. Até quanto isso está fazendo falta agora que o Internacional não consegue vender ninguém? Muito. Pois é, e ganha tudo que é título na divisão de base. Por que o Inter não transforma esses títulos em jogadores de potencial venda? Não, acho que o Internacional teve uma entre-safra, eu acho que deixou de vender alguns atletas nos últimos 2 anos, né? Deixou de fazer uma receita com essa venda de atletas que está fazendo falta. Infelizmente o Inter
criou um modelo de negócio, eu até conversava contigo um pouco antes, né? Muito baseado em vendas de atletas e o mercado de futebol está mudando. O próprio internacional está mudando internamente, né? A sua forma de entender as coisas internas. Hoje o atleta sai cada vez mais cedo. O pessoal está de olho nos atletas de 16 anos. Essa Copa, teve uma Copa agora em Ipiranga, sub-20. A informação que eu tenho é que tinha scouters de todo o Brasil e de todo o mundo. Tinha gente de tudo, tinha até chinês aí, scouter chinês. Então, hoje, o mercado mudou, o pessoal tem que estar entendendo isso, está fazendo a leitura disso, tanto que nós estamos buscando capacitar mais a nossa área de marketing, a nossa área de mídia, para que a gente busque outras fontes de receita, porque a venda de atletas cada vez mais vai ser uma fonte extraordinária de receita. Pois é. Tem uma pontinha de inveja do Grêmio aí, que está vendendo um jogador por mais de 100 milhões, que vai ficar para o clube, né? O Arthur, eu não sei se vai ser por 120, 130, 140, o máximo é 198, que são os 50 milhões de euros. O que vai sobrar para o Grêmio é 100 e poucos. Vamos chutar isso aí. Dá uma pontinha de inveja? Não, acho que o Grêmio tem a sua situação aí peculiar, eles estão cheios de problemas também, eles vão saber resolver os problemas dele. É claro que se fizerem uma boa venda de atletas, né, fica mais fácil. Mas também vender atletas e entrar dinheiro não é sinônimo de garantia de vencer, né? Não é garantia de cumprimento de compromisso. De estabilidade. E de estabilidade. Eu acho que a gente tem que buscar, internacional, sim, uma estabilidade política interna. Acho que a gente está muito preocupado, grupo político, preocupado já com a eleição do ano que vem, preocupado em dizer o que pensa na rede social, preocupado em repercutir uma informação que parece que acontece. E isso sim prejudica. E tem como aplacar isso? Acho que sim, acho que somos todos colorados, acho que o Internacional precisa entender por que foi um clube vencedor, e quando venceu estávamos todos unidos. Eu fui oposição nos últimos 15 anos do Internacional, em momento algum eu me referi a ninguém de uma forma jocosa, de uma forma não construtiva a ninguém. Quando eu fui chamado pelo Luigi para dar uma mão na questão das obras, participei da comissão de obras junto com outros conselheiros de oposição, fizemos uma comissão suprapartidária, não representava aquilo uma adesão à gestão. A gente foi bem claro com o Luigi que era um apoio ao clube, e o clube reformou seu estádio, tem um patrimônio maravilhoso, a um custo baixo, né, que é uma parceria com a Abril, foi o melhor negócio de clube feito, de estádio feito na Copa do Mundo. Isso aí já é público e notório, né? Então eu acho que quando o Internacional esteve unido, quando o Internacional pensou só no Internacional e a gente deixou de lado as picuinhas, a coisa andou. Eu espero que esse conselho, que é um conselho novo, é um conselho renovado, tem muita gente que nunca foi conselheiro, entenda essa situação. Eu acho que esse afã dos primeiros meses de ser conselheiro, o pessoal demora um pouco para entender, né? E acho que a gestão tem feito força para que as coisas aconteçam de uma forma adequada. Espero que o ano que vem a gente consiga comunicar um pouco melhor aquilo que é feito. Acho que é uma falha nossa, acho que a gente pode comunicar um pouco mais as boas coisas do clube, trazer um pouco mais os conselheiros para dentro do clube, trazer mais associados para dentro do clube, para que vivam um pouco também as dificuldades e tenham essa maturidade para ajudar a gente a decidir o futuro do Inter, né? Porque a gente termina o ano que vem, nossa gestão termina o ano que vem, e quem entrar tem que estar alinhado com o clube, porque não adianta entrar e não entender o que está acontecendo, porque senão a gente volta para trás. Você falou há pouco, João, em um erro estratégico na questão do esporte interativo, em fechar o contrato de TV por 2 anos com essa empresa. E você falou agora dessa preocupação de ano que vem, já é um ano eleitoral. Foi também um erro estratégico não ampliar o mandato do presidente do Conselho de Gestão para 3 anos? Isso é uma discussão interna no clube. Ser presidente do clube, eu tenho acompanhado o Marcelo Medeiros já nesses últimos 12 meses, aí quase 12 meses. É um cara que trabalha 24 horas por dia. É muito difícil ser presidente internacional. Acho que a gente tem que apoiar muito o presidente do Internacional. Todas as ações que eu faço
pro Internacional, em prol do clube, é sempre buscando apoiar os meus companheiros, apoiar o presidente do clube. Conselho de gestão ainda é uma coisa nova que a gente está aprendendo a fazer. Acho que sim, acho que a gente demorou um pouco para implementar. Essa questão dos 3 anos é uma questão a ser discutida, é uma questão interessante, dá um pouco mais de tranquilidade para o presidente e para os seus demais membros de diretoria trabalharem, mas também é muito desgastante. Os 3 anos são desgastantes. É uma questão de cultural que tem que ser discutida. Eu ainda não tenho, pessoalmente, eu estou respondendo muita coisa aqui pessoalmente, eu não tenho uma questão firmada se é melhor os 2 ou os 3 anos, mas o que eu acho importante é que a gente tenha um conselho afinado com as coisas do clube. Eu acho que se a gente tiver um conselho de gestão, um conselho deliberativo mais afinado, mais integrado, as coisas acontecem com muito mais facilidade e a gente não vai ter que experimentar em dia 27 de dezembro, a gente vai ter condições de colocar um orçamento um pouco mais cedo e o próprio Conselho Fiscal não vai segurar o orçamento porque não entendeu isso ou aquilo do orçamento. Eu acho que a gente pode ter um ambiente um pouco mais tranquilo e todo mundo vai ser bom para todo mundo. O que você negocia, vou deixar você responder depois do intervalo comercial, esse ano? Um título gaúcho já estaria de bom tamanho, porque é uma retomada do patamar que o Internacional nunca deveria ter se afastado. O Inter vai fundo na Copa do Brasil e acha que pode ganhar, porque também vai construir um novo time, um time que jogue mais, que trabalhe mais a bola na meia cancha e tal. O Internacional está pensando em volantes mais modernos. Você negocia o título do Gauchão, o título da Copa do Brasil ou o título do Brasileirão? Ou já te serve uma vaga na Libertadores via Brasileirão? O que é o mínimo que você negocia para o Internacional no ano de 2018? Já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do nosso preliminar, a imagem do futebol, e agora uma homenagem para o João Patrício Hermann. Esse título que o Internacional ganhou, e foi o primeiro para o Rio Grande do Sul, abrindo as portas para o Rio Grande do Sul, um título muito importante. Era muito difícil, quase impossível ganhar um título brasileiro, ou era a arbitragem que aplicava, ou faltava dinheiro, os dirigentes se uniam, faziam vaquinha para poder fazer time, tinham boas sacadas, contratavam jogadores como Manga, Figueroa, Lula, jogadores espetaculares. O Internacional trouxe um jogador da Espanha, trouxe o Marinho Pérez, mas isso em 76. Esse ano que eu estou falando, 75, o Inter tinha um cano de time, para muitos até o melhor time do mundo. E o presidente do Internacional era nada mais, nada menos do que Heraldo Hermann, pai de João Patrício Hermann. Vamos ao gol na memória, que é o gol iluminado de Figueroa, 14 de dezembro de 75. Vem aí o gol na memória. Dom Elias na cobrança de falta do Valdomiro. Aí aparece bem, sabe que já comentei isso várias vezes e comentei com o próprio Carpegiani. Quase que o Carpegiani tira o gol do Figueroa ali, ó, ele não alcança, porque se ele alcança, ele não faz o gol, ele ia cabecear, a bola ia para dentro da área, sei lá o quê. E foi um jogo muito apertado, né, porque os dois goleiros pegaram muito, especialmente o do Internacional. Você estava nesse jogo? Eu estava, né? Tirado as fraldas, mas eu estava. Tinha 7 anos. Não, já tinha tirado a fralda há mais tempo. 68, tá? Eu sou meio mais novo. 7 anos, muito mais novo, né, Rec? Tá judiado, né? Não. Há controvérsias, né? Mas eu agradeço a homenagem. É uma homenagem, não a mim, mas eu acho que aos colorados, né? Acho que foi uma conquista para o futebol do Internacional, para o futebol brasileiro, né? Parecia impossível. Esse time do Cruzeiro era um cano. Se tu olhar os outros times da época, eram times maravilhosos também, eram times de seleção, com seleções, né, com jogadores selecionáveis. Acho que o futebol mudou muito. Hoje a coisa não é mais esse futebol romântico que era antes, né? Hoje o pragmatismo, hoje
o europeísmo também, né, nos ajuda bastante, modificou bastante, né? Era moderno para a época. Olha a meia cancha do Internacional. Com certeza. Marcação sob pressão. O próprio Caçapava não era um brucutu, como diziam, né? Não, claro, muita gente desbobagem. Eu acho que foi uma conquista e, Rec, respondendo a tua pergunta do bloco anterior, eu respondo pessoalmente. Pessoalmente, eu quero o brasileiro. Que tu negocia? Eu quero o brasileiro. E tu acha que o Inter tem bala? Eu acho que falta ainda esse título para a era moderna do Internacional, para essa era última do Internacional. Acho que é um título importante para o Rio Grande do Sul. Acho sim que o Inter tem bala, tem camisa, tem estrutura. O próprio Corinthians esse ano, aliás, o Corinthians, que nós enfrentamos de igual para igual, com todas as dificuldades que o Internacional teve esse ano, com o futebol aquém daquele futebol esperado por nós todos, a gente conseguiu desclassificar o Corinthians na Copa do Brasil. E tu sabe que eu acho que a gente deu um empurrãozinho para o Corinthians ser campeão brasileiro. Porque se o Corinthians se anima ali com a Copa do Brasil, eu não sei não como é que ia ser o brasileiro. Podia se atrapalhar. Então eu acho que o brasileiro tem que ser sempre o nosso mote. É o campeonato mais difícil do mundo, continua sendo. Eu acho que esse sempre tem que ser o nosso objetivo. Claro que a Copa do Brasil está muito atraente e o gauchão é obrigação. A grana é federal. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais de atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga, tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem, verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para o lanche, para o cafezinho, e a Beer Cave, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Umbra. Atenção, vamos falar agora da prestação de um serviço muito importante. Spot Clean, limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine risco de ácaro, fungos e bactérias. Deixe seus estofados de casa, do carro e da empresa limpos e protegidos. Ligue agora, 98439-1567. E os primeiros 10 que ligarem agora, dizendo que viram este comercial, todos ganham excelente desconto. Spot Clean, limpeza. Vamos falar das melhores panelas do mundo? 2 anos de garantia. Confira aí o recado da Frigigold. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Muito bem, tá aí a Frigigold, 4003-4220. Agora o João Patrício encerra o programa, não sei se mandando uma mensagem para a torcida do Internacional, enfim, já está perto aí, 2018, é o ano do maior desafio, né? É um grande desafio, eu agradeço o convite, espero voltar aqui outras vezes. Sócio colorado, torcedor colorado, pode acreditar que a gente está trabalhando bastante pelo Internacional, as coisas estão acontecendo de uma forma adequadas, corretas. Acho que o Internacional vai ter um ano bem melhor do que teve esse ano agora, que está terminando, e um desejo de um feliz ano novo para todos. E não esqueço, né, de passar lá no Caça, aqueles que são sócios, botar sua mensalidade em dia, e aqueles que não são sócios também ir lá se associar, porque a gente precisa muito do apoio de todos. Valeu, obrigado João Patrício, obrigado Maurício.